Orar. Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te apresento esta live, Pai. Senhor, eu apresento cada pessoa, Senhor, que está aqui, Senhor, sedenta para ouvir a voz do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te entrego o controle dos meus lábios, da minha voz. Usa-me conforme lhe apraz. Não me deixa te atrapalhar. Tu és o preletor principal desta live. Toca nos corações que estão sedentos. Abre a mente, o coração, o espírito. E que o Senhor Jesus venha falar com todos de forma poderosa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. Se você precisa de oração, por favor, deixe seu nome nos comentários que eu estarei anotando. A paz, Érica. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. E a live de hoje é como nós vivermos o fruto do Espírito na prática. O fruto do Espírito Santo. Não são frutos do Espírito, é fruto do Espírito. Vou anotar seu nome, Érica. Seja muito bem-vinda aqui. Aleluia. Como nós usarmos o fruto do Espírito Santo no nosso dia a dia, como nós mantermos conectadas com o Senhor Jesus e não deixar que muitas vezes aquilo que nós passamos diariamente nos tire do centro da vontade de Deus. Aleluia! E é uma alegria imensa estar aqui trazendo esta palavra para vocês. Algumas pessoas me acompanharam na live, que eu fiz. E, como eu disse, é o fruto do Espírito Santo, é um fruto que se divide em 9 gomos. E esses 9 gomos são amor, que é a raiz de tudo, porque sem amor nós não podemos fazer nada. Alegria, que é a paz que Deus derrama sobre nós, independente de qual seja a circunstância que nós estejamos. A paz, que é o descanso em meio à tempestade. A longanimidade, que é a paciência com o tempo de espera e com as pessoas que estão à nossa volta. A benignidade, que é a gentileza que cura através das suas atitudes, através das suas palavras. A bondade, que é você ter um caráter íntegro, que não se vende por aquilo que você pode receber. E a fidelidade, que é a lealdade a Deus e aos seus compromissos. Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus. É um privilégio poder contar com a sua presença neste momento. Aleluia! A mansidão, que é mesmo quando você tem razão para se irar, mesmo quando você está certo, você escolhe se manter manso, se manter calmo. Aleluia! E o domínio próprio. E o domínio próprio é nós vencermos a nós mesmos, vencermos os nossos sentimentos. Seja bem-vinda, pastora Luciana, profetisa Luciana. Que bom que você está conosco. Shalom, shalom. E hoje eu vou fazer uma recapitulação de todos esses frutos para unirmos numa só visão. E orar para que o fruto do Espírito ele não fique só no papel, mas que nós consigamos trazer ele para a nossa vida, trazer ele para a nossa vida diária, para aqueles a quem amamos, que nós possamos exercer o fruto do Espírito, o fruto que ele cresce em nós através, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. E a base, como eu disse para vocês, é Gálatas 5:22. Se você pode, abre a sua Bíblia. Aleluia. Mas o fruto mas o Espírito produz este fruto: amor,
alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Então, nós temos vários pontos importantes aqui. Como eu já mencionei, é o fruto do Espírito. Não é como se fosse um cardápio para você escolher o fruto que melhor se adapta à sua personalidade. Não, nós como cristãos, como servos de Cristo, nós temos que exercer as 9 facetas do fruto do Espírito em nossas vidas. Você não pode querer ter somente alegria e não querer dominar a sua personalidade. Você não querer ser conduzida pelo Espírito Santo para ter domínio próprio. É um conjunto, não são coisas separadas. É um fruto dividido em 9 gomos. E nós precisamos aprender a todos os aspectos do fruto do Espírito. E mais do que aprender, nós precisamos colocar isso em prática. E como a própria palavra diz, fruto do Espírito. Não é fruto da força humana, não é na base da nossa vontade. Porque quando nós colocamos a nossa vontade, quando nós colocamos o nosso braço, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Se nós escolhemos ter bondade pela nossa própria força humana, conseguimos manter isso no máximo 15 dias. Depois nós caímos e voltamos novamente. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, quando nós deixamos que o Espírito Santo de Deus nos transforme de glória em glória, é uma transformação genuína, é uma transformação consistente. E nós temos que ter a paciência para desenvolver o fruto do Espírito. E mais do que isso, nós temos que viver em espírito e andar em espírito, como a palavra de Deus nos diz. Se nós vivemos em espírito, se Deus é espírito e é necessário que nós o adoremos em espírito e em verdade. Se o Senhor Jesus é espírito, se o Espírito Santo é espírito, assim como nós vivemos, nós também temos que andar em espírito. Não é viver de experiências, é deixar que essas experiências nos transformem, que essas experiências mudem o nosso modo de falar, de agir, de proceder, de tratar as outras pessoas. E o fruto do Espírito não é para quem é mais crente, pro crente das galáxias, pro top dos crentes, não. O fruto do Espírito é uma evidência que você se deixou ser transformado pelo Espírito Santo de Deus, que você se deixou ser transformado pela presença do Espírito Santo. E é evidência que você é um servo de Cristo, que você pertence a Cristo. E vamos lá em João, no livro de João, se você está com a sua Bíblia, se você pode, João 13, 34 e 35, aleluia! Sejam todos muito bem-vindos em nome de Jesus, glória a Deus. E a palavra nos diz: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento, amem uns aos outros, assim como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Então o Senhor Jesus, ele veio a esse mundo como uma prova de amor suprema, tanto do Pai quanto dele próprio, para vir como homem, abrir mão da sua divindade e saber que ele seria sacrificado para perdão dos meus pecados, para o perdão dos nossos pecados e salvação da nossa alma. E ele demonstrou um amor extremo, não só pelos seus discípulos, mas por todas aquelas pessoas que ele curou,
que ele perdoou, que ele expulsou demônios, que trouxe a vida, que abriu os olhos. Aleluia! E o Senhor Jesus pede aqui que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Então, o amor ágape, o amor aqui de Gálatas 5 é o amor ágape. É um amor que excede a toda compreensão humana. É um amor quando você decide se doar sem esperar nada em troca. Você decide amar quanto o outro não merece. Você decide amar aquele que te ofendeu, aquele que te humilhou, aquele que te traiu. Mas você decide amar porque Jesus Cristo te amou e perdoou os seus pecados. E da mesma forma, você quer que este amor transborde através da sua vida. E a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, né, que fala sobre o amor ali, ele nos fala, Paulo aqui, ele declara uma palavra profunda. Ele fala assim: se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecia, se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Vou colocar seu nome aqui, tá, Lucas? Anotado. Se desse tudo que tenho aos pobres e até entregasse meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. Então, amor é o elo perfeito. O amor é o amor que destrui muros, que cria pontes entre pessoas. Seja bem-vinda, minha tia. A paz do Senhor Jesus, aleluia. Que bom que você está aqui conosco. Então, quando ele fala que se eu falasse a língua dos anjos e dos homens, mas se não houvesse amor, eu seria como um sino que ressoa. Eu seria só como algo que faz barulho, mas não adianta de nada. Aleluia. Então, o amor ágape é isso. O amor ágape é o amor que perdoa, que constrói pontes, que conecta pessoas, que faz mesmo quando alguém não merece, que faz mesmo diante de toda a dor que alguém te causou. Mas o amor ágape faz você perdoar, faz você ajudar, auxiliar, aleluia. E é extremamente forte essa palavra, Érica. Aleluia. Aleluia. E muitas vezes é difícil nós nos doarmos assim. Somente, seja bem-vinda, minha tia Lenira, em nome de Jesus. Somente o Espírito Santo de Deus é capaz de nos transformar dessa forma. Aleluia. A paz está na palavra de João 14, 27. A palavra de Deus nos fala: eu lhes deixo um presente, a minha plena paz. E essa paz que eu lhes dou é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam nem tenham medo. Então, aqui o apóstolo João, ele descreve a palavra do Senhor Jesus, da plena paz que o Senhor Jesus derrama sobre nós. Mas é uma paz que não significa ausência de problemas. Muito pelo contrário, é uma paz que excede a todo entendimento. É mesmo quando você está na tribulação, quando você está passando pela prova, o seu coração está cheio de paz, porque o Espírito Santo de Deus te sustenta. É a presença do Senhor Jesus no meio da tempestade. É a presença do Senhor Jesus dentro do seu barco, mesmo com o mar revolto, mesmo com o céu fechado, você consegue dormir e descansar. Porque você sabe que quem está na direção do seu barco não erra, é infalível, é o Deus vivo, é o Rei dos Reis. E em Filipenses 4,
4, eu estou passando rapidamente porque é só um resumão, tá? Em Filipenses 4:7, a palavra de Deus nos diz: então vocês experimentarão a paz de Deus que excede a todo entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Então, a paz do Senhor é aquela paz que guarda a nossa mente, que guarda o nosso coração. Seja bem-vinda, Andréia. Aleluia, que bom ter a sua presença aqui. Glória a Deus. Então, é uma paz que as pessoas que estão à sua volta, elas não conseguem compreender. Mas você entende, porque você entregou os seus problemas na mão do único que pode realmente resolver, o Senhor Jesus. Porque você, por mais que você faça, por mais que você perca noites de sono, por mais que você descabele-se, você não consegue resolver. E quando você entrega o seu problema nas mãos daquele que pode resolver e traz a paz ao seu coração, você descansa. Aleluia! E a longanimidade está em Tiago 5. Tiago 5, versos 7 e 8. Por isso, irmãos, sejam pacientes enquanto esperam a volta do Senhor. Vejam como os lavradores esperam pacientemente as chuvas do outono e da primavera. Com grande expectativa, aguardam o amadurecimento da sua preciosa colheita. Sejam também pacientes, fortaleçam em seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Então aqui, Tiago, a longanimidade é a paciência com o tempo e com as pessoas sem desistir. E Tiago aqui ele nos traz a figura do lavrador. Que o lavrador ele faz aquilo que é possível, que está ao alcance das mãos dele. Ele pode revirar a terra, adubar, plantar, mas é necessário que ele espere o tempo necessário, que venham as chuvas certas para que a planta floresça, até que chegue a colheita. É necessário a paciência para esperar o fruto brotar, crescer e produzir. E a longanimidade é isso. Muitas vezes nós temos promessas de Deus na nossa vida, nós queremos tudo para ontem, mas o tempo de Deus é perfeito. Shalom, shalom, Terezinha. Seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Deus, ele não é lento, ele é longânimo. Porque se Deus entregar a bênção que você espera antes que você esteja pronto, a bênção pode se tornar uma maldição na sua vida. Aleluia. Aleluia. E como em Eclesiastes, a palavra de Eclesiastes nos traz, há tempo para tudo debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de regar, tempo de parar de regar, tempo de arrancar e tempo de coser. Há tempo para todo o propósito debaixo do sol. Ah, bem-vinda, irmã Teresa. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Como é bom te ter aqui no nosso meio. A nossa irmã Galdino, Maria Galdino, também está aqui conosco. Aleluia. E a benignidade está na palavra de Efésios. Efésios 4, 32. Em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Então, a benignidade é a gentileza que você carrega, é o trato com as pessoas, é você perdoar como Deus te perdoou, é você ser bondoso, é você ter compaixão, é você ter doçura que cura corações, como eu já disse, que constrói pontes. A benignidade de Deus, ela nos leva ao arrependimento, como está em Romanos 2, 4.
Romanos 2:4. Não percebe quanto ele é bondoso, tolerante e paciente com você? Não vê que essas manifestações da bondade de Deus visam levá-lo ao arrependimento? Deus espera até o momento que nós estejamos pronto. Deus é paciente, Ele é tolerante, Ele é bondoso com nossos erros e Ele nos perdoa. Aleluia! E a paciência de Deus é para nos levar ao arrependimento, para nós termos a revelação do Senhor Jesus e da entrega dele ali na cruz. Então, a benignidade é quando nós tratamos as pessoas com gentileza, com doçura, quando nós escolhemos manifestar o amor de Deus. Aleluia! Aleluia! E sobre a bondade, a palavra está em Miqueias. Miqueias 6:8. Ó povo, o Senhor já lhe declarou o que é bom e o que ele requer de você, que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. Aleluia! Então, a bondade faz parte do caráter do cristão, um caráter íntegro, um caráter que pratica justiça e ama a misericórdia, como a palavra de Deus aqui nos fala. O Senhor já declarou que espera de nós, que nós pratiquemos a justiça, amemos a misericórdia e sejamos humildes diante dele e com as pessoas. Então, quando nós temos bondade no nosso coração, nós entendemos o outro, nós temos empatia, nós estendemos a mão para auxiliar, para ajudar. Muitas vezes, ter bondade é você se calar. Se você não tem uma palavra de ajuda, de auxílio, de consolo, não dê uma palavra que vai destruir aquela pessoa, que vai destruir a personalidade daquela pessoa. Aleluia! Todos nós estamos caminhando e tentando nos parecer com o Senhor Jesus, Érica, querendo ser cada dia mais humildes. Aleluia! Aleluia! E muitas pessoas, alguém lhe pergunta como eu estou, como está essa roupa. E se nós como cristãos, nós não podemos mentir, mas você não precisa falar assim para a pessoa, você está horrível, você está gorda, destruir a autoimagem da pessoa. Se você não pode dizer alguma coisa boa, fale. Você está se sentindo bem? Você gostou? Se você gostou, se você for usar da sinceridade, use palavras que não vão destruir. Fale, irmã, eu creio que talvez aquela roupa que você experimentou antes fique melhor em você, mas não destrua, porque muitas vezes com uma palavra dura, uma palavra de amargura, nós destruímos a vida de alguém. Então, no Salmos 15, Deus pede que nós façamos o bem mesmo quando nós não somos vistos. E a bondade, ela não é você fazer o bem, você fazer a bondade para ser aplaudido, não. É porque o Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, requer isso de nós. Em Gálatas 6, 9 e 10, a palavra nos diz o seguinte: portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Aleluia! Deus seja louvado, Deus seja glorificado entre nós. Em Mateus 25, versículo 21, fala-nos da fidelidade. O Senhor disse: muito bem, meu servo bom e fiel.
Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. Na João Ferreira de Almeida está assim: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Nós devemos fazer a bondade, nós devemos ser fiéis, não para receber algo do ser humano, mas para nós termos a recompensa do nosso Deus. Aleluia! E em Lucas 16:10, a palavra nos diz: se forem fiéis nas pequenas coisas, também o serão nas grandes. Mas se forem desonestos nas pequenas coisas, também o serão nas maiores. Então a nossa honestidade, ela é medida pelo Senhor Jesus, pelo Espírito Santo, nos pequenos atos, nas pequenas coisas, nas pequenas atitudes. Hoje eu comprei um queijo e uma banana e um doce. Deu R$80. Eu estava com pressa, estava fazendo almoço, estava próximo ao meu horário de intercessão. Ele passou o cartão e eu não olhei o comprovante e fui para a cozinha. Só que o meu celular, ele manda o comprovante da compra. E para entrar no portal de oração, eu vi lá uma compra de R$45. Aí eu mandei mensagem para o senhor passou errado. A compra foi 80, o senhor passou 45, volta aqui para passar o restante. Não porque eu sou boa, não, mas porque eu sirvo um Deus grande. Se eu não quero que ninguém tire de mim, eu não posso tirar de ninguém, mesmo que a pessoa não veja. Mas Deus que está no céu, Ele vê tudo. Ele sonda nossa alma, nosso corpo e nosso espírito. Amém? Aleluia? E em Lucas 16, isso. Então a nossa fidelidade, ela é medida a partir das pequenas coisas. E em Mateus 11, nós vemos o Senhor Jesus falar sobre mansidão. 11, 28, 29. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar e o fardo que lhes dou é leve. Então a mansidão é a força sob controle. O Senhor Jesus, ele era Deus, ele curava enfermos, ele expulsava demônios. Mas ele era humilde, ele era manso. Ele se irou, sim, quando o templo da casa do pai dele era feito de comércio, um lugar santo, um lugar onde a presença de Deus estava, era ponto de comércio, e ele se irou. Mas o Senhor Jesus, ele era acima de tudo manso, humilde. Ele estava junto com os pobres, com os oprimidos, com os rejeitados. Então, nós devemos, sempre que surgir uma situação onde a ira pode se apossar de nós devemos nos perguntar: como o Senhor Jesus agiria? Como o Espírito Santo se sentiria me vendo agir dessa forma? Aleluia! Sim, exatamente. Muitas igrejas se tornaram pontos de comércio, infelizmente. E nós devemos corrigir com mansidão, como está em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Muitas vezes as pessoas são tiradas da casa do Senhor pela palavra áspera, pela palavra dura. Ou muitas vezes essa pessoa tem muitas feridas da alma
e palavras que na verdade são usadas num tom, ela entende de outra forma. Mas nós temos que ter a humildade de chegar na pessoa e perguntar: irmã, foi isso que você quis me dizer? Porque a humildade, a mansidão também tem que ser em nós buscarmos compreender a razão do outro, o porquê do outro. Não apenas nós julgarmos, atirarmos a pedra sem sabermos. Nós devemos corrigir em amor. E se de alguma forma a pessoa falou uma coisa e você entendeu outra, ore ao Espírito Santo de Deus, peça discernimento, se foi dessa forma ou se você entendeu dessa forma, por causa da ferida de rejeição que você tem. Eu tinha muitas feridas de rejeição, de humilhação. Eu tinha uma mania de perseguição que eu achava que tudo que era falado era direcionado para mim. Toda palavra que eu achava que me ofendia, às vezes não era para mim, mas eu já pegava aquela palavra contra para mim. E isso destrói relacionamentos. Isso destrói propósitos na nossa vida. Eu era uma alma extremamente ferida, eu tinha uma mania de perseguição terrível. Se eu entrava num ambiente, talvez as pessoas não falavam de mim, mas eu já sentia a ferida de rejeição, já vinha direto em mim e eu já pensava, estão falando de mim. Mas nós devemos deixar que Deus, que o Espírito Santo nos molde e nos transforme. E isso também é mansidão e domínio próprio. Saber se dominar a palavra de Deus em 2 Timóteo 1,7 fala: pois Deus não nos deu um espírito que produz temor, covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Então, espírito de poder, espírito de amor e espírito de autocontrole. Nós não somos escravos das nossas emoções. Nós não somos escravos da história que nos aconteceu no passado. Nós somos servos de Cristo. Nós não somos escravos de nós mesmos, da nossa carne, que o tempo todo milita contra o espírito e o espírito milita contra a carne. Porque a carne quer as coisas do mundo e o espírito quer as coisas de Deus, e um se opõe ao outro. Então, se nós não tivermos domínio próprio, como está em Provérbios 25, 28, somos como cidade sem muro, que qualquer momento pode ser atacada, que qualquer palavra que nós entendemos de outra forma pode destruir, acabar com o nosso dia, pode destruir a nossa semana. Aleluia! Provérbios 25, 28, quem não tem domínio próprio é como uma cidade sem muro. Qualquer palavra te afronta. Qualquer atitude de uma pessoa que não tem nada a ver com você pode trazer tristeza no seu dia. Então, Deus nos deu um espírito de poder, um espírito de amor, um espírito de temor, não um espírito de covardia. E nós devemos, shalom, shalom, pastor Ramos, seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Nós devemos ter domínio próprio, nós não devemos ser atacados pelas nossas próprias emoções, ou pelo que os outros nos diz como uma cidade sem muro, que a qualquer momento pode ser vencido pelo inimigo. Vocês percebem como o fruto do Espírito, eles se encaixam um no outro? O amor é a base. A alegria e a paz são estados internos. A longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio aparecem sobretudo nos nossos relacionamentos. Nos nossos relacionamentos sociais e nas nossas atitudes, nos nossos relacionamentos interpessoais. E a palavra de Deus em João 15, ela nos traz o seguinte:
João 15, 4 e 5. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como um ramo não pode produzir fruto se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir frutos a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, o segredo não é nós nos esforçarmos mais. O segredo não é nós querermos administrar o fruto do Espírito com a força do nosso poder, mas nós estarmos sentados, nós estarmos conectados à videira verdadeira que é o Senhor Jesus. Aleluia! Assim como o ramo não produz fruto sozinho, nós não conseguimos ter o fruto do Espírito se não nos deixarmos ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, pelo Espírito do Deus vivo. O ramo só dá fruto se estiver ligado à videira. Da mesma forma, nós sozinhos não podemos produzir dentro de nós, através da nossa vontade humana, o amor, a paz, a alegria, o domínio próprio. Não, nós não conseguimos isso sozinho. Nós só conseguimos desenvolver o fruto do Espírito se nós permanecermos em Jesus, se nós estivermos conectados à videira verdadeira. E o nosso foco não deve ser: eu vou procurar ser mais paciente, eu vou procurar ter mais mansidão. Não. O foco é: vou permanecer mais em Jesus, vou orar mais, vou ler a palavra, vou me conectar à videira verdadeira, vou entregar os meus caminhos para eles ser conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. E quanto mais nós permanecemos na palavra, na oração, na comunhão com o Senhor Jesus, mais o caráter de Cristo é forjado em nós, mas nós transparecemos o fruto do Espírito. Aleluia, aleluia, louvado seja o Senhor. Santo, santo. E eu quero que você agora faça uma autoanálise de si mesmo. Quais desses frutos você precisa que Deus, que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo de Deus, ele desenvolva em você? É o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, fidelidade, a mansidão ou o domínio próprio? Eu clamo muito pelo domínio próprio, porque eu não vim de um lar cristão e nós somos transformados de glória em glória. Então nós precisamos estar em constante transformação, em constante entrega. E conhecer e aprender sobre o fruto do Espírito é maravilhoso, mas nós não podemos deixar isso na teoria. Nós temos que levar para os nossos relacionamentos, nós temos que levar para a nossa família, para o nosso casamento, para o nosso ambiente de trabalho. Aleluia! E eu quero que você hoje faça um compromisso com você e com o Senhor Jesus. Faça um compromisso de permanecer conectado à videira. Separe um tempo diariamente, 5 minutos, 10 minutos que seja. Leia um versículo da Bíblia, um capítulo. Faça uma oração. Adore ao Senhor com um louvor. Tenha comunhão com o Espírito Santo. Tenha compromisso com a sinceridade. Não fingir que o fruto já está pronto dentro de você. Não. Entregue ao Senhor Jesus. Reconheça que você é dependente dele, que você precisa ser forjado diariamente. E peça para que ele forje o fruto do Espírito dentro de você. Reconheça que existem áreas da sua vida que você necessita que o Senhor Jesus entre e que te auxilie a manifestar o fruto do Espírito. E se comprometa com o processo.
Lembre-se, a parábola do agricultor, ele remexe a terra, ele aduba, ele coloca semente. Mas é o Senhor Jesus, é Deus, que faz a planta crescer, florescer, frutificar, até estar madura. Então existe um processo em tudo que nós fazemos na vida. O fruto do Espírito, ele não é desenvolvido do dia para a noite, não, é um processo. É uma construção diária. Lembre-se, não se acuse, você está em processo. Deus está com você, o Senhor Jesus está trabalhando na sua identidade, naquilo que Ele quer que você se transforme. Não tenha ansiedade para que as pessoas percebam em você essa transformação. Nós estamos em constante construção, em constante desenvolvimento. Aleluia, aleluia. E a cada vez que você avançar, celebre. Celebre com o Senhor Jesus, dê glória a Deus, agradeça ao Espírito Santo, porque Ele está trabalhando em você e dê mais espaço para que Ele haja mais. Aleluia! Você não está sozinho. Você tem um Deus dentro de você, o Espírito Santo de Deus, Ele é Deus e Ele mora dentro de você. E de glória em glória, dia a dia, com o Senhor Jesus, você é transformado. E nós estamos em transformação a vida toda. Nós nunca estamos prontos, amém? Aleluia! Louvado seja o Senhor. E eu quero fazer uma oração com você. Se você puder, feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Amém? Aleluia! Para que o Espírito Santo de Deus, ele trabalhe em nós. Ele coloque dentro de nós o fruto do Espírito. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esta live, por cada ensinamento, por cada confronto, por cada consolo que o Senhor trouxe ao nosso coração no dia de hoje. Nós reconhecemos, sozinhos nós não conseguimos produzir este fruto, mas também recebemos e reconhecemos que o Teu Espírito habita em nós e que o Senhor quer transformar em nós, quer forjar em nós o caráter de Cristo. Aleluia, Pai, nós entregamos a Ti, Senhor, este dia. Em nome de Jesus, Pai, eu quero consagrar a Ti, Pai, a nossa capacidade de amar, a nossa alegria e a nossa tristeza, a nossa paz em meio às lutas. Pai, eu consagro a Ti o tempo de espera em que o Senhor está, Senhor, trabalhando nas promessas que já determinou para nós, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu consagro a Ti o jeito que eu trato as pessoas. Senhor, eu consagro a Ti o meu caráter e o caráter de cada pessoa aqui, a integridade em nome de Jesus. Pai, eu consagro a Ti a nossa constância, que haja constância, perseverança e propósito para permanecer conectado à videira verdadeira. Pai, eu consagro a Ti, Senhor, as nossas reações, produz em nós mansidão. Eu consagro a Ti os desejos, os nossos impulsos, Senhor, dá-nos domínio próprio para controlar o nosso eu, Pai, em nome de Jesus. Senhor Jesus, toma cada área que foi trabalhada aqui, cura o que precisa ser curado, transforma o que precisa ser transformado, quebra o que precisa ser quebrado, fortalece aquele que está fraco. Nós dizemos hoje, queremos permanecer em Ti, Jesus, queremos viver no Espírito e andar no Espírito, queremos ser reconhecidos, não por performance, mas pelo fruto do Espírito Santo dentro de nós.
Que as pessoas possam nos olhar e ver amor onde havia ódio, alegria onde havia amargura, paz onde havia medo, paciência onde antes só tinha pressa, Senhor. Ah, Pai, bondade onde antes havia grosseria. Bondade onde havia falsidade, fidelidade onde havia inconstância, mansidão onde havia explosão, Senhor. Domínio próprio onde havia escravidão, Pai amado. Ah, Senhor, nós nos rendemos a Ti e pedimos. Continua a Sua obra em nós, Senhor Jesus. Ah, Deus, trabalha em nós até o dia que Cristo voltar. Nós consagramos a nossa vida a Ti, Senhor Jesus, e Te pedimos, enche-nos com Teu Espírito Santo. Aleluia, Senhor Jesus, nós rendemos a nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito a Ti. Nós nos prostramos diante de Ti e clamamos, faz a Sua obra em nós, Senhor Jesus. Transforma o nosso caráter, transforma a nossa personalidade, que nós possamos ser espelhos de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Deus seja louvado. Como eu me alegro em trazer a palavra de Deus. Aleluia. Eu quero agradecer a todos que estiveram e permaneceram nesta live. E quero fazer uma oração. Pai, abençoa, Senhor, cada pessoa, Senhor, que está, que esteve, Senhor, e que continuou conectada nesta live, na Tua palavra, Senhor. Não, Pai, por mim, mas para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, para que o nome de Deus seja exaltado, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, trabalha, Senhor, em cada coração, em cada alma, em cada espírito aqui. Abençoa, Senhor, a vida de todos, Senhor, que haja constância em cada coração. Senhor, eu te glorifico, Senhor, por cada pessoa que o Senhor colocou nesta live, Pai. E eu te glorifico por aquelas que ainda assistirão, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Mantém todos em segurança, Senhor, em nome de Jesus. Que cada desejo do coração dos meus irmãos, Senhor, seja atendido, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Shalom, shalom. Até amanhã, em nome de Jesus. Se Deus quiser e se Jesus não voltar. Tchau, tchau.